Até agora nós só fizemos análise de sistemas contendo apenas um gás. Nesta aula, vamos começar a fazer análise de sistemas contendo mistura de gases, tá? Essa aula, então, é sobre as misturas gasosas. Vamos lá, misturas gasosas, ok? Supondo que nesse recipiente eu tenha duas moléculas diferentes de gases, o gás A e o gás B. Dessa forma, o número de mols total desse recipiente vai ser a soma do número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. E a pressão total, como é que fica? A expressão da pressão total vezes o volume vai ser igual ao número de mols total vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Ok? Mas se eu retirar o gás B do sistema, como é que fica? Bem, se eu retirar o gás B, eu vou ter a seguinte situação, onde eu vou fazer a análise da pressão A. A pressão A vezes o volume vai ser igual ao número de mols de A vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, pois o gás B não está mais constante nesse recipiente. Dessa vez, eu vou retirar o gás A. Como é que vai ficar o sistema? Bem, o sistema, então, vai se referir à presença do gás B. A pressão do gás B vezes o volume vai ser igual ao número de mols do gás B vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Ok? Então, a gente chama de pressão parcial essa retirada de uma das moléculas gasosas. Então, a pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no mesmo volume e a mesma temperatura da mistura, ok? Então, Dalton fez vários experimentos onde ele verificou que a pressão total vezes o volume, dividido pela constante universal dos gases e pela temperatura, era igual ao número de mols total. Da mesma forma, a pressão do gás A vezes o volume, dividido pela constante universal dos gases e a temperatura, era igual ao número de mols A. E a pressão de B vezes o volume, dividido pela constante universal dos gases e pela temperatura, era igual ao número de mols do gás B. Certo? Obedecendo a fórmula a seguir. O número de mols total é igual ao número de mols A mais o número de mols de B. Ok? Dessa forma, Dalton verificou que eu poderia, como estou sobre o mesmo volume, retirar o volume da fórmula. Também a constante universal dos gases é a mesma, ok? Posso retirar da fórmula. E a temperatura da mistura gasosa, a mistura gasosa está sob a mesma temperatura e eu posso também retirar a temperatura do sistema. Então, de maneiras que eu fico com a seguinte forma. A pressão total vai ser igual à pressão exercida pelo gás A mais a soma, da pressão exercida pelo gás B. Ok? Pressão total igual à pressão de A mais a pressão de B. Ok? Pressão parcial e fração molar. O que vem a ser isso? Fração molar indica a parte que um dos gases representa em mol no todo da mistura. Então, quanto ao gás A, a fração molar de A vai ser o número de mols de A dividido pelo número total de mols da mistura. Da mesma fórmula, a fração molar de B vai ser igual ao número de mols de B dividido pelo número total da mistura. Número de mols total da mistura. De novo. Certo? Então aqui houve só um rearranjo da fórmula. A pressão total vezes o volume é igual ao número de mols total vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Passei então o número de mols total para o outro lado da equação e o volume para o outro lado da equação e eu tenho a equação de cima, que me diz que a pressão total dividido pelo número de mols total é igual à constante universal dos gases vezes a temperatura vezes dividido pelo volume. Okay? Da mesma forma, a pressão de A vezes o volume é igual ao número de mols de A vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Fazendo o rearranjo da fórmula, eu tenho que a pressão de A dividido pelo número de mols de A
também é igual à constante universal dos gases vezes a temperatura vezes o volume, ok? Então, essas duas fórmulas aqui são iguais, certo? Então, sendo essas duas fórmulas iguais, eu posso seguir e fazer o seguinte rearranjo. A pressão total dividido pelo número de mols total também é igual à pressão parcial de A dividido pelo número de mols de A, certo? Se isso é igual a RT dividido por V, e isso também é RT dividido por V, eu posso dizer que isso é igual a isso, certo? Então, dessa forma, eu tenho que, fazendo de novo mais um rearranjo, passando o número de mols para lá, que aqui está dividindo para lá multiplicando, eu tenho que isso aqui é igual à fração molar de A, a pressão parcial de A, certo? Então, isso aqui, o número de mols de A dividido pelo número total de A, é a fração molar de A. Então, eu posso substituir isso pela fração molar de A, certo? Então, eu fico que a pressão parcial de A igual a fração molar de A vezes a pressão total. Ok? E também posso fazer um rearranjo na fórmula dizendo que o volume de A é igual à fração molar de A vezes o volume total, certo? Só fazer uma análise e um rearranjo da fórmula, ok? Mudando a pressão total para o outro lado, dividindo ao invés de multiplicar, eu tenho essa fórmula aqui. Pressão de A dividido pela pressão total igual à fração molar de A, ok? Da mesma fórmula, eu tenho que o volume de A dividido pelo volume total é igual à fração molar de A. Só fiz um rearranjo nessa fórmula aqui de baixo. Okay? Pressão parcial e fração molar. Então, eu tenho essas fórmulas. E eu posso dizer que a pressão parcial de A dividido pela pressão total é igual ao volume de A, né? O volume de A dividido pelo volume total. Agora a gente vai fazer uma análise de mistura gasosa no recipiente com paredes flexíveis. Então, temos aqui o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B, e o número total de mols é a soma do gás A mais o gás B. E aí, o volume total. O que a gente pode dizer sobre o volume total? Que a pressão vezes o volume total vai ser igual ao número de mols total vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Se eu retirar o gás B, eu vou ter uma contração de volume. Eu vou ter menos gás disponível lá dentro do balão para exercer pressão, certo? Então, o volume de A vai ser relacionado à pressão de A. A pressão vezes o volume de A é igual ao número de mols de A vezes R vezes T. A pressão agora é só referente ao gás A, ok? Agora eu estou retirando o gás A, vou ficar com o gás B e vou verificar também uma contração de volume. Agora eu tenho menos gás disponível lá dentro para exercer pressão no balão, certo? Então, a pressão toda vai ser devida ao gás B. Então, a pressão vezes o volume de B, certo? Vai ser igual ao número de mols de B vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, certo? Volume parcial, eu chamo isso de volume parcial. É o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho à mesma pressão e temperatura da mistura, certo? Lei de Amagat. O Amagat fez vários experimentos e verificou que a pressão sendo igual para os dois, a gente pode tirar a pressão do sistema. A constante universal sendo igual para os dois, a gente pode retirar a pressão do sistema. A temperatura também da mistura gasosa é a mesma, eu posso retirar a temperatura do sistema e eu fico que o volume total vai ser igual ao volume de A mais o volume de B, certo? Ok? Então aqui a gente vai fazer um exercício agora, tá? Numa garagem,
cujo volume é 72 metros cúbicos e em que a temperatura é 20 graus Celsius, um automóvel com motor ligado produz 0,60 mol de CO por minuto. Sabendo que uma pressão parcial de 0,4% de monóxido de carbono no ar pode causar a morte humana em pouco tempo, determine em quantos minutos será atingida a concentração letal de CO. Certo? Então, expresse a sua resposta aproximando o resultado para um número inteiro subsequente e considere que não há CO no ar existente na garagem antes do motor ser ligado. A pressão do ar dentro da garagem é constante e igual a 1 atm. E a constante universal dos gases é 0,082 atm vezes litro dividido por mol por Kelvin. Ok? Vamos à resolução do exercício então. Então o gás, o automóvel está ali e ele vai começar a liberar CO assim que o motor for ligado. E o volume da garagem é 72 metros cúbicos, certo? A temperatura é 20 graus Celsius e o número de mols letal, isso é, o número de mols que causa a morte, é 0,60 mols de CO por minuto. Lembrando que CO é o mesmo gás lá que matou aqueles jovens na Boate Kiss. Então, ele é realmente muito letal. Então, vamos ver qual a concentração de CO que causa a morte. Em quanto tempo essa concentração vai ser atingida. A concentração nós já temos ali, mas a gente quer ver em quanto tempo de motor ligado essa concentração vai ser atingida, certo? Então, vamos ali à resolução do exercício. Então, o que a gente tem no exercício? Nós temos que a pressão total vai ser igual a 1 atm, certo? Pressão total. A pressão do CO é igual a 0,4% da pressão total. São esses dados que o exercício nos dá, certo? O número de mols letal que causa a morte é igual a 0,60 mol por minuto de motor ligado, certo? O volume da garagem é 72 metros cúbicos, sabendo que cada metro cúbico é igual a 1000 litros. Ok? A temperatura é igual a 20 graus Celsius, e aqui a gente já vai transformar a temperatura para Kelvin, né? Somando com 273, teremos a temperatura igual a 293 Kelvin, ok? Então aqui, eu acho que era isso, né? Todos os dados que a gente tem do exercício. Então aqui a gente pode pegar a equação geral dos gases, que é PV igual a nRT, para calcular o número de mols que essas condições vai nos dar em CO, certo? Antes disso, já vou dizer para vocês que a gente vai calcular o quanto isso é em pressão, porque aqui a gente tem a pressão em porcentagem, mas nós não temos 100% de ATM, né? De pressão na garagem. Nós temos 100 ATMs, nós temos 1 ATM. Então, 0,4% é 0,4 para 100. Se nós tivéssemos 10 ATMs, seria 10 vezes menos, 0,04, mas nós temos 1 ATM, que é 100 vezes menos. Então, nós vamos dividir esse valor de 0,4 por 100 e vai dar 0,004. Então, a pressão do CO vai ser 0,004, o volume vai ser como se o CO ocupasse sozinho o volume, né, da garagem, vai ser 72 mil, né, porque é 72 metros cúbicos, mas cada metro cúbico é 1000 litros, então 72 mil litros, igual a N, a constante universal dos gases é 0,082, e a temperatura já vimos que é 293 Kelvin. Mas o que a gente está interessado é no número de mols. Então vamos passar tudo para lá, não é? Dividindo, certo? Vamos lá. O número de mols
vai ser igual a 0,004 vezes 72.000 dividido por 0,082 e 293. Fazendo os devidos cálculos com a calculadora, nós vamos chegar que o número de mols vai ser igual a 12 mols. Aí nós fazemos uma outra operação para saber em quantos minutos a gente vai atingir essa concentração de CO. Muito importante. Tá? Então, o cano de escapamento, o motor libera 0,6 mols de CO em 1 minuto. E em quanto tempo liberaria 12 mols? Fazendo uma regra de 3, a gente descobre, né, x vezes 0,6 mol igual a 1 minuto vezes 12 mol. O x vai ser igual, passando o 0,6 para lá, né? Vai ser igual a 1 minuto vezes 12 mol dividido por 0,6 mol. Cortando aqui mol com mol, eu vou ter que meu x vai ser igual a 12 minutos dividido por 0,6, que vai dar 20 minutos. Ok? Então, em 20 minutos, a gente vai ter a concentração dita letal. Então, saia da garagem antes desses 20 minutos. Ok? Ou então a gente pode raciocinar da seguinte forma. O tempo em minutos vai ser, sabendo que em 1 minuto o cano de escapamento libera 0,6 mol, em 12 minutos, para 12 mols, aliás, quanto tempo vai ser? Em 1 minuto. Cancela o mol com mol, e o tempo em minutos vai ser igual a 12 minutos dividido por 0,6. Tá bom? Vai ter que dar o mesmo valor, não importa a maneira como você pensar o exercício. Ok? É isso, então. Certo? Vamos lá. Façam os exercícios que eu mandar para vocês, ok? Me mandem lá no Classroom ou me mandem nos nossos grupos de WhatsApp, ok? Era isso. Cuidem-se.